Olá, alunos da Escola Birajara, das turmas de primeiro ano. Estou gravando aqui para vocês a nossa revisão de preparação para a nossa avaliação bimestral. Eu preparei uma revisãozinha para vocês aqui, na forma de um questionário, com algumas questões que abordam os conteúdos que nós tratamos ao longo do bimestre e estão semelhantes ao que a gente vai encontrar nas nossas provas, na nossa prova bimestral, certo? Então vamos lá fazer o comentário e análise das questões. Percebo que eu ainda não coloquei o gabarito nas questões justamente para ver com vocês aí qual seria a resposta correta, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A primeira questão nós já fizemos a resolução dela em nossas atividades da primeira aula do bimestre, que nós tratamos sobre os agentes da dinâmica do planeta. Quando tratamos sobre os agentes da dinâmica do planeta, nós falamos que existem duas classes de agentes, os que atuam dentro do planeta Terra, chamados de agentes endógenos ou internos, e os agentes que atuam na superfície, ou seja, fora, do planeta, que são os agentes exógenos ou externos. No caso aqui a questão, ela pergunta qual dos agentes da dinâmica interna do planeta está sendo representado por essa foto. Observe a imagem. Observando a imagem, podemos afirmar que se trata da ocorrência de um dos agentes da dinâmica interna do planeta responsável por modificações na crosta terrestre. Indique o nome desse fenômeno. Qual é o nome que a gente dá para os vulcões quando entram em erupção? Aí nós temos 5 alternativas. Nós temos aí o tectonismo, nós temos aí o vulcanismo, nós temos os abalos sísmicos, nós temos aí orogênese e nós temos a opção epirogênese. No caso, a gente tem aí 3 agentes da dinâmica interna e nós temos aí o nome de 2 forças que atuam no interior do planeta e resultam desses agentes da dinâmica interna, certo? Então, vamos identificar esses agentes aí quais são. O primeiro, letra A, tectonismo. O que é o tectonismo? Em nossas aulas nós vimos que o tectonismo é o movimento das placas tectônicas. São os movimentos que acontecem na crosta terrestre. Esses movimentos eles podem ser de soerguimento e rebaixamento. Eles podem subir ou descer de acordo com a epirogênese, ou a orogênese, os 2 fenômenos que acontecem no interior do planeta, certo? Então, ele pode subir ou descer. Mas ele também faz um deslocamento lateral. E a essa subida ou descida está condicionada ao tipo de movimento que vai acontecer. Eu ainda não vou falar sobre esses movimentos, porque tem uma questão específica sobre isso. O próximo, nós temos aí o vulcanismo, que trata de quê? O material que está no interior do planeta, ele sobe e chega até a superfície, formando aí um derramamento de lava, um derramamento de magma do material que está no interior do planeta, ele extravasa até a superfície. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa figura representa o derramamento do material que está no interior do planeta? Se vocês julgarem assim, então podem marcar essa alternativa. Abalos sísmicos são os tremores de terra. A orogênese são os fenômenos que acontecem, na verdade, são forças que atuam dentro do planeta Terra, que são responsáveis pela produção de relevo. E a epirogênese também, Então vejam aí qual dessas alternativas vocês marcariam, O que vocês acham? Segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Tectonismo é o agente da dinâmica interna da Terra responsável pela movimentação das placas da litosfera,
que compõem a crosta terrestre. Esses movimentos, eles podem ser de 3 tipos. Os convergentes, que é quando acontece o choque de placas tectônicas. Os divergentes, que é a separação. Os transcorrentes, que são o deslocamento lateral. Indique qual dos movimentos da crosta terrestre está acontecendo na figura abaixo. Aí eu tenho aqui, 2 placas tectônicas e as setas, estão vendo? As setinhas brancas estão indicando posições contrárias. E aí, vocês acham que está acontecendo um choque, uma separação, ou apenas estão se deslocando lateralmente? A partir do que vocês julgarem, vocês vão marcar a alternativa. Lembrando que nós temos 3 movimentos aqui nas alternativas: convergência, divergência e transcorrência, né? O convergência é choque, divergência é separação, transcorrência é um deslocamento lateral. E aí aparece de novo orogênese e epirogênese, que não são movimentos em si, mas as forças que atuam no interior do planeta. Julguem o que vocês acham que essas setas representam e marquem a alternativa. A terceira questão, nós temos falando sobre a atmosfera, as camadas da atmosfera, que foram os assuntos que nós vimos na segunda aula do bimestre. Perdão, na terceira aula do bimestre. A segunda aula foi sobre solos. E aí, nós temos a seguinte. Em nossas aulas, vimos que a atmosfera apresenta diferenças em sua composição, em sua temperatura, em sua densidade, possibilitando a sua divisão vertical em camadas. Com base na observação da imagem, informe em qual das camadas da atmosfera acontecem as auroras boreais. Gente, é só consultar o desenho, certo? Vamos lá, o que que diz aqui sobre a troposfera? Tem um balão e tem os aviões, né? Então, se perguntar aí, onde acontecem os voos dos balões e dos aviões, né? Os aviões comerciais. Aí você ia dizer troposfera. Na estratosfera, diz aqui que acontece o quê? O voo com os aviões supersônicos, né? Tá aí o desenhozinho, ele é bem mais rápido, né? São supersônicos. E apresenta aí a camada de ozônio. Na mesosfera, nós temos aí os raios cósmicos, a incidência dos raios cósmicos. Na termosfera, nós temos aí os foguetes e as auroras boreais. E na exosfera, nós temos os satélites. Veja aí o nomezinho do Sputnik aí. São satélites, ficam na exosfera, tá bom? Então, vocês vão julgar a imagem e vão marcar a alternativa que traz a camada onde acontecem as auroras boreais. Na quarta questão, nós temos o mapa das massas de ar que atuam no território brasileiro durante o verão. Observando esse mapa, a gente pode perceber aí a incidência de 4 das 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. A massa equatorial atlântica, que acontece no litoral do Nordeste durante o verão, trazendo chuvas. A massa equatorial continental, que é produzida pela floresta amazônica. Tem tanta árvore na floresta amazônica que elas produzem tanta transpiração que geram movimentos de massas de chuva que atuam em toda a América do Sul, certo? Veja que as chuvas vêm até o Nordeste e a região do interior do Sudeste. Nós temos a massa tropical continental, que é uma massa seca e quente formada na região do Chaco, na Argentina, e ela atua no Sudeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro. Por isso que as pessoas, quando vão para o Mato Grosso, quando vão para Brasília, reclamam do clima seco, né? Do ar seco. E nós temos a massa tropical atlântica, que atua no litoral da região sul, sudeste e parte do nordeste, produzindo chuvas intensas durante o verão, certo? E aí vocês vão marcar aí, qual dessas massas de ar é responsável pelas chuvas, incidência de chuvas de verão no litoral da região sul e sudeste.
E aí vocês vão marcar aí o nomezinho da massa que aparece aí, tá bom? Vocês sabem localizar o sul e o sudeste do Brasil no mapa, né? Eu espero que sim. Lembrando que esse assunto aí foi o assunto da nossa última aula, aula 4. A quinta questão, falando sobre solos, a segunda aula que nós tivemos no bimestre, fala o seguinte: os solos são recursos naturais produzidos num processo contínuo de desagregação física e decomposição química das rochas. Isso aqui, ó, desagregação física e decomposição química das rochas é o que nós chamamos de intemperismo, não é isso? E aí vamos lá, ó. Quando essas rochas são expostas à atmosfera, elas sofrem a ação direta do calor do sol e a ação da água da chuva, dentre outros fatores, que modificam os aspectos físicos dela e produzem uma decomposição química dos minerais que as compõem. Essa descrição do processo de formação dos solos, que nós chamamos de pedogênese, está associada a qual dos agentes da dinâmica externa? E aí, lembrando, já nas nossas aulas, a primeira aula do bimestre, falamos sobre os agentes da dinâmica do planeta e vimos que os agentes da dinâmica externa são dois: intemperismo e erosão, né? Então, intemperismo e erosão são os dois agentes da dinâmica externa, só tem eles dois, certo? A pedogênese está relacionada com eles, né? Mas ela acontece depois. Então, ela não se trata de um agente da dinâmica externa, tá bom? E aí, o que produz o intemperismo e a erosão? A radiação solar, o vento, a água da chuva, a umidade, né? Tudo isso se combina produzindo aí a erosão ou o intemperismo. A verdade e o intemperismo, né? Porque os dois acontecem simultaneamente. Podem acontecer simultaneamente. Mas vamos lá. Então, essa descrição aqui, ó, ela caracteriza intemperismo, que é o desgaste natural dos materiais que estão sobre a superfície terrestre, ou erosão, que seria o transporte desse material levado de um lugar para o outro. E aí vocês lembram que a gente falou, né? A relação entre pedogênese e erosão, né? Quem é o grande vilão que destrói os solos? O grande problema na destruição dos solos. Vocês lembram que eu falei que um dos agentes da dinâmica externa, ele auxilia no processo de formação dos solos. O outro, ele atrapalha, ele prejudica, que é, no caso, a erosão. E aí vocês vão marcar aí as alternativas. Abrasão. Abrasão é uma erosão que acontece pela ação das ondas. Abalos sísmicos são um agente da dinâmica interna responsável pelos tremores de terra. Orogênese é uma força que atua no interior do planeta. Então, julguem aí qual das alternativas vocês acham que é a responsável nessa descrição aqui que nós temos no começo do enunciado e marquem a alternativa. A sexta questão, nós temos aqui a descrição do que são os climogramas. E aí eu tenho uma questão dessas na atividade número 4, né? Mas essa aqui está um pouquinho diferente. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Os climogramas são gráficos muito utilizados para apresentar a variação das características climáticas de um lugar ao longo do ano. Esse gráfico considera dois dos atributos mais importantes no estudo das condições atmosféricas, que são a temperatura, o calor e o frio, né? E a precipitação, que é a incidência de chuvas. Observando o climograma da cidade de Fortaleza, podemos perceber quais são os meses mais quentes, quais são os meses mais frios, quais são os meses mais chuvosos, quais são os meses mais secos. No caso aqui, ele pergunta quais são os meses mais quentes do ano. E aí, para a gente ver a informação sobre chuva, eu observo os dados de precipitação em milímetros. E aí, observo essa barra em azul,
certo? Embaixo está aqui os meses, ó. Jan, Feve, Mar, Abre, Mai, Jun, Ju, Ago, 7, Oct, 9, 10, certo? Para ver temperatura, eu vou observar os valores estão aqui do lado direito em graus Celsius e eu observo o comportamento através dessa linha, a isoterma, que é essa linha laranja que vai mostrar a variação de temperatura. Para saber quais são as temperaturas mais frias ou mais baixas, é só você observar o ponto da linha que está mais embaixo. No caso aqui, junho e julho, né? Para saber quais são os meses mais quentes, é só vocês observarem os pontos da linha que estão mais em cima. E aí eu tenho um ponto aqui no começo e outro aqui no final, certo? Que apontam aí para mais de 27 graus Celsius. Quais são esses meses? É só identificar aí, ó. Tá bom? Identifiquem, marquem e depois vocês vão ver o resultado. Consulta, gente. No final, quando vocês terminarem de marcar, tem como você consultar o resultado de quantas questões vocês acertaram. A nossa prova, ela vai estar nesse estilo, né? Não vai estar igual, totalmente igual, mas ela vai estar nesse estilo de questões. São 5 questões, né? Todas de marcar, como essas aqui, e elas vão abordar esses assuntos que foram tratados aqui. Gente, tenham um bom estudo, um bom desempenho na avaliação de vocês. E estudem, se preparem, não só para geografia, mas para todas as disciplinas. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.